Queridos, esse é meu sobrinho Michel. Ah, não, eu falei que vocês eram muito barulhentos. É um privilégio ter você aqui, querido, que Deus use muito sua vida. Michel é pastor, há quantos anos já, Michel? 16, 15? 16? 16 anos. Ele lidera um grupo de jovens, hoje ele está liderando a igreja, um grupo de jovens grandes, né, enorme, gigante, e hoje ele está liderando praticamente a igreja toda. Estende sua mão para cá, abençoa a vida dele, depois eu deixo ele se apresentar melhor aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do Michel estar aqui conosco, obrigado por esse tempo de graça, obrigado por esse tempo de bênção, por esse momento tão gostoso que nós estamos tendo aqui, Senhor, com a Tua palavra, que o Senhor use o Teu servo de forma poderosa, que ele seja, Senhor, um instrumento vivo do Teu poder, que ele seja, Senhor, a Tua voz, Tua boca aqui para nós, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, é um privilégio enorme estar aqui, eu literalmente me sinto em casa. Eu lembro eu pequeno, eu espiava os cultos pela janela, né, da garagem da minha avó. Começou lá na garagem da avó. Eu vindo para cá, ela falou: você vai lá na igreja que eu sou membro fundadora. Eu falei: vó. Então tá aqui com o tio, com a tia, vendo o que Deus está fazendo. Que linda que está a igreja. Fazia tanto tempo que eu não vinha, e ver como Deus tem abençoado. Falei aqui mais cedo, eu creio que os próximos anos Deus vai alargar as tendas de vocês de maneira maravilhosa. Eu creio que vai haver uma bênção de multiplicação como nunca antes. Eu creio assim, que Deus continue abençoando muito vocês. Estou feliz que a minha esposa veio comigo, os meus filhos. Então, está sendo uma delícia estar aqui, buscando a Deus junto com vocês. Eu comecei a pregar muito cedo, eu era muito jovem quando eu comecei a ministrar a palavra. Eu lembro de um congresso que eu fui pregar para jovens, que quando terminou a mensagem, uma moça veio me procurar e falar: pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: não, quando eu te vi com essa cara de menino aí, falando, eu pensei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado, disse: olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E de fato hoje eu quero ser apenas o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração, amém? Se você puder, eu queria te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo. Lá no culto que eu lidero na igreja, a gente sempre começa assim. Então estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus, e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém. Queria ler com os irmãos o Salmo 91. Se você trouxe Bíblia, abra lá, Salmo 91, versículo 1 em diante. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.
porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! O título da mensagem de hoje é Esconderijo de Deus. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem são aqueles que podem experimentar essas promessas de Deus? Eu já li o Salmo 91 algumas vezes, e esse ano especial, quando estava lendo esse Salmo, uma figura de linguagem me chamou a atenção. Quando a Bíblia fala a respeito do esconderijo do Altíssimo. Deus se esconde. Que lugar é esse que a Bíblia chama assim? Como a gente acessa esse lugar? Que bênçãos estão reservadas para aqueles que encontram o esconderijo de Deus? E hoje eu queria meditar nesta manhã, à luz da palavra de Deus, com você, e tentar compreender algumas lições que podemos tirar desse lugar, o esconderijo do Altíssimo. Quantos querem aprender de Deus aqui? Amém? A primeira lição que encontramos, quando olhamos para o esconderijo de Deus, para essa imagem que o salmista nos apresenta, é que Deus quer ser encontrado por nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer ser encontrado por você. Deus quer ser encontrado. Eu me perguntei, Deus se esconde? Eu tenho filhos pequenos, o Benício tem 4 anos, a Nina tem 3. E às vezes a gente brinca lá em casa de esconde-esconde. E o interessante é que o meu objetivo ao brincar com eles é ser encontrado. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu me escondo debaixo da cama, mas eu deixo o pé aparecendo. Ou eu me cubro com a coberta e deixo o braço para fora. Ou me escondo atrás da cortina e de alguma maneira eu me mostro para que eles possam me encontrar. E de certa maneira a Bíblia nos apresenta um Deus que quer ser encontrado por nós. Eu acho interessante a experiência de Moisés quando ele encontra a sarça ardendo que não se consome. Ele está cuidando dos rebanhos e então aquele arbusto pegando fogo lhe chama a atenção. Como pode? E de certa maneira Deus está chamando aquele homem para este lugar, o lugar onde Deus quer ser revelado, o lugar do encontro, o lugar do esconderijo. E quando ele se aproxima, porque a sua atenção foi aguçada, e ele chega ali, então ele ouve do Senhor: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Um Deus que chama a nossa atenção, um Deus que quer ser encontrado, um Deus que habita este lugar, o esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus vai usar várias imagens para nos apresentar esse lugar. No Novo Testamento, Jesus vai chamar esse lugar de lugar secreto. E a Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, olha, você quando for orar, fecha a porta do teu quarto, e ali, em secreto, procura o Senhor, e Ele vai se revelar a você. E a Bíblia está falando desse lugar, o esconderijo de Deus. No Antigo Testamento, a outra imagem é a tenda do encontro. A Bíblia vai nos mostrar em Êxodo 33, quando Moisés começa a ensinar ao povo a respeito do secreto. Ele constrói uma tenda fora do arraial, chamada tenda do encontro. E todos os dias pela manhã, ele saía e ia até a tenda do encontro. E quando ele fazia esse caminho, todo o povo se colocava na porta da tenda.
E eles ficavam na expectativa do que ia acontecer. O povo havia pecado, e Moisés tinha dito a eles: olha, Deus está na iminência de ir embora. A imagem que eles tinham a respeito de Deus era da nuvem. A nuvem os guiava de dia, a nuvem os aquecia de noite, era a presença de Deus. E por isso, quando Moisés chegava ali, e a Bíblia diz que a nuvem de Deus vinha sobre a tenda, Shekinah significa nuvem sobre, glória manifesta, o povo todo se prostrava, porque Deus não havia ido embora, Ele estava na tenda do encontro, o esconderijo do Altíssimo, o lugar secreto. Hoje eu quero te apresentar um Deus que quer ser encontrado por você. Hoje eu queria te convidar a entrar no lugar secreto, a experimentar as bênçãos que estão reservadas para aqueles que acessam a tenda do encontro e encontram a nuvem da glória de Deus. A minha oração é que esta nuvem venha sobre este lugar hoje, que ela repouse sobre nós, Shekinah, glória manifesta ali. Quando acessamos o secreto, quando vamos ao lugar do encontro, ali experimentamos a bênção da presença de Deus. Eu aprendi essa lição quando eu estava no começo do meu ministério. Deus quer ser encontrado. Eu sabia as músicas, sabia os versículos, estava estudando teologia, mergulhando nos livros, e um dia o Espírito Santo falou no meu coração: você não me conhece. Como assim? Você não tem intimidade, você não vai ao secreto, você não me conhece. Eu lembro que eu era jovem, pastor começando, estava no seminário ainda, começando o ministério, e naquele culto que Deus falou comigo, eu fiz um propósito de reservar todos os dias 1 hora de oração, 1 hora para ir ao secreto, ir a este lugar. E eu lembro bem direitinho do primeiro dia, eu resolvi escolher a garagem para ser o meu lugar de encontro com Deus, porque eu gostava de tocar violão, orava de madrugada, então incomodava a família. Eu lembro um dia que eu fui orar no parquinho, veio o porteiro e falou: os vizinhos estão reclamando. A garagem ficava no subsolo, no meio dos carros, tinha um buraco lá no fundo, ninguém me incomodava. E eu lembro, primeiro dia que eu desci, tinha feito esse voto de orar 1 hora, desci, fui lá para o meu buraco e comecei a orar. Eu lembro que eu orei pela família, orei pela igreja, orei pelas lideranças, orei por tudo aquilo que eu lembrava. E quando eu terminei, eu olhei no relógio, pensando que tinha terminado, tinha passado 7 minutos. Falei: meu Deus, 1 hora. E eu lembro que aquela primeira hora foi arrastada, foi difícil. E aí no outro dia eu comecei a montar estratégias para ter 1 hora na presença de Deus. Eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros. E eu ia orando, esse carrinho estava mais velho, eu falava: Deus, esse aqui está precisando mais, abençoa. E ia de carro em carro orando. Eu lembro que passou semana, 2, 3. E um dia eu desci na garagem. E a nuvem da glória de Deus estava lá. Eu desci, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo: eu estou te esperando. Eu estou aqui. Eu passei pela fila dos carros, todo arrepiado, e quando eu cheguei no meu buraco, eu comecei a orar. Mas aquele dia foi diferente. À medida que eu falava com Deus, eu abria a Bíblia, as respostas chegavam, elas eram claras para mim. Deus ia falando, uma vez atrás da outra, e eu chorava, e eu perguntava coisas, e eu orava, e eu cantava. E eu lembro que quando terminou aquele momento, eu estava completamente abastecido. E eu peguei o elevador para subir para casa. Eu não tinha levado o relógio aquele dia, mas quando eu abri a porta da cozinha, eu olhei no micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença do Altíssimo. Eu quero dizer para você, existe um lugar. Jesus chama de lugar secreto, Moisés chamava de tenda do encontro. Aqui a Bíblia nos apresenta esconderijo do Altíssimo, o lugar onde a presença de Deus está. E hoje eu vim te convidar, em nome de Jesus, acesse esse lugar,
vá ao esconderijo do Altíssimo, procure o lugar secreto e as bênçãos de Deus vão repousar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Existe prazer na presença de Deus. Às vezes nós contemplamos o mundo como um peixe dentro do aquário. A gente entende prazer, satisfação relacionado às coisas que já vivemos. Mas quando mergulhamos nas águas do Espírito, descobrimos que existem cores que nunca vimos, cheiros que nunca sentimos, lugares que nunca fomos. E eu queria hoje te convidar a mergulhar no oceano do Espírito e acessar o lugar secreto, porque ali existe satisfação plena, plenitude de vida, vida abundante. Deus está te convidando a restaurar o secreto, em nome de Jesus. Segunda lição que encontramos ao olhar para esse lugar, o esconderijo de Deus, é a importância da constância. E o texto vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não só acessa, não apenas vai de vez em quando, aquele que habita, que mora lá, que vive lá, que não sai de lá. É interessante porque a poesia hebraica, ela era construída através de paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí ele vai dizer: a sombra do Onipotente descansará. Se eu fizesse um paralelo das palavras, sombra está para esconderijo, Altíssimo para Onipotente, e assim por diante. E o que a Bíblia quer nos mostrar? Ele está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus. É isso que ele está dizendo, que não apenas acessa, mas que continuamente vai a este lugar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus não quer que você apenas conheça o secreto. Acesse este lugar uma ou outra vez. Deus está te convidando a habitar, a pôr a tua cama na sombra de Deus. É interessante que existem tantas promessas do Senhor para quem acessa continuamente este lugar. A constância nos leva às bênçãos. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que acontece? Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo que fizer prosperará. Ele está falando da bênção de ser constante. Da mesma maneira, esse texto que acabamos de ler, quantas bênçãos para o que habita, para o que vai constantemente. Eu gosto do Salmo 63, ele vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como a terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Aleluia. Aqueles que acessam continuamente. Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Que imagem linda, a corça com sede, ela fica desesperada. Ela fareja desesperadamente porque ela sente o cheiro das águas a muitos metros de distância. E quando a seca vem, e ela está sem beber água há muitos dias, a sua pele começa a rachar, e ela solta um odor que atrai os predadores. E por isso, quando ela fareja procurando água, ela faz desesperadamente, como quem procura por um instinto de vida as águas. Essa é a imagem. Ele está falando: Senhor, eu quero te procurar dessa maneira, desesperadamente, apaixonadamente, ansiosamente, continuamente.
A Bíblia, quando nos fala de Josué, Moisés estabelece a tenda do encontro. Moisés entra ali e vê a face do Senhor, ele fala com ele, e a Bíblia diz que Josué não saía da porta da tenda, ele não arredava o pé, ele não saía dali, ele queria estar naquele lugar. A Bíblia, quando fala de João Batista, Jesus vai falar de um caniço agitado pelo vento no deserto, um homem que ia para os lugares ermos buscar a Deus, e por isso tinha uma autoridade que era lhe concedida pelo Senhor. E a Bíblia, quando fala de João, diz: o reino dos céus é tomado por violência, os que se esforçam se apoderam dele. Hoje eu vim te convidar a acessar o secreto, não apenas hoje, não ir ao esconderijo de Deus apenas hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e depois de novo, e no outro dia de novo, porque aqueles que fazem isso continuamente, constantemente, recebem bênçãos do Senhor sem medidas. Esse ano em especial nós temos provado isso lá na minha casa. A minha mãe, ela tem uma doença rara, uma síndrome rara, chamada síndrome de Eaton-Lambert, e essa enfermidade ataca o sistema nervoso central, e a minha mãe tem perdido todos os movimentos do corpo. Ela já não pode mais andar, ela tem muita dificuldade para falar, e agora está numa fase mais crítica a doença. E no começo desse ano surgiu uma possibilidade de um tratamento nos Estados Unidos. E os meus pais ficaram 40 dias fora em viagem, e havia uma grande esperança de melhoras através desse tratamento. E nós começamos uma campanha na igreja de oração. A minha tia falou: Michel, você ora cedo, você podia fazer uma live de oração. Não tinha estourado a pandemia ainda, isso era fevereiro. Eu nunca tinha feito uma live. E eu lembro que no dia 8 foi o Descende aqui, no dia 9 de fevereiro, nós começamos a live de oração. 6 horas da manhã, era para durar uma semana. Todo dia, 6 horas da manhã, meia hora de oração. E eu comecei, era para a gente orar pela minha mãe, com a igreja. Primeiro dia tinha umas 140 pessoas, depois 200. Eu sei que no final da semana tinham 700 pessoas orando às 6 horas da manhã. E eu falei para minha esposa: linda, quando na igreja a gente teve uma reunião de oração às 6 horas da manhã com 700 pessoas? A gente não pode parar. Falei: vamos continuar até o pai e a mãe voltar, 40 dias. E aí continuamos. E o movimento foi crescendo, 1.500 pessoas, 2.500, chegou a dar mais de 3.500 pessoas, ao mesmo tempo. E aí nós não paramos mais, faz 351 dias que oramos às 6 horas da manhã, todos os dias de forma ininterrupta. Mas sabe o que começou a acontecer? Pessoas que não oravam constantemente começaram a entrar na live de oração. Falavam: pastor, não para, porque agora eu oro todo dia. E eu tinha uns pecados que eu não conseguia resolver, e acabou, resolveu. E aí eles começaram a falar: olha, pastor, não para, porque eu estou aqui convidando gente, e os meus amigos que não são crentes, estão com problema por causa da Covid, daqui estão vindo, e Deus está falando com eles. Aí um dia eu estava fazendo a live de oração de manhã, falei: Deus tocou no meu coração, faz apelo. Eu falei: mas Deus, apelo às 6 horas da manhã? Primeira vez que eu fiz apelo, 20 conversões. Eu falava: põe Jesus aí na tela. Eu ia pondo Jesus, 20 conversões. No outro dia, 15. Eu sei que tem gente na Bahia sendo discipulado pelo povo lá da igreja que se converteu na live às 6 horas da manhã. Tem gente, tudo que é canto do Brasil, que se converteu, porque nós começamos a orar. Aí Deus colocou algo no coração, a gente fazer um jejum de 21 dias. Acho que lá na nossa igreja foi um primeiro jejum assim, de 21 dias. Nós convocamos a igreja, e naquele movimento de jejum, Deus começou a fazer milagres. Eu lembro um dia a gente orando, e um moço com um problema na vista, e daqui a pouco ele começa a dizer: Deus, a gente orando por cura, algo tocou minha vista, meu olho está queimando, e naquele momento aquele jovem foi curado.
Outro dia eu recebo um testemunho, olha, eu estava aqui e um tumor que eu tinha no braço desapareceu. E aí os testemunhos começaram a chegar. Eu lembro que no meio do jejum, o testemunho que mais me impactou, tinha uma senhora, estado grave, com Covid. Ela é de uma família muito influente lá da nossa cidade. E a família toda se uniu para orar junto com a gente às 6 horas da manhã. Ela não é crente. E ela estava para ser transferida para a UTI, a situação estava grave. E no dia seguinte ela me liga, fala, pastor, você não sabe o que aconteceu. Recebi um recadinho, falei com ela. Pastor, eu estava aqui no leito, estava muito difícil para respirar. E de repente Jesus veio me visitar no meu quarto. Ele sentou na cama, ele passou uma pasta laranja nas minhas costas. E no outro dia eu acordei bem. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, que põe a sua cama na sombra de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Quero te convidar a experimentar a bênção da constância na presença do Senhor. Terceira lição que eu aprendo aqui com o esconderijo de Deus é que quando acessamos esse lugar, o esconderijo do Altíssimo, os encontros com Deus nos empoderam. E é interessante porque quando eu estava estudando esse salmo, a maioria dos comentaristas vai concordar que o autor desse salmo foi Moisés. E eles vão dizer que ele está se referindo aqui aos livramentos de Deus no deserto. A peste que cessou, os exércitos que foram desbaratados, cai 1.000 a um lado, 10.000 à direita, e ele está falando deste lugar. E à medida que eu ia lendo a palavra do Senhor, as coisas começaram a fazer sentido. E para mim, quando Moisés fala do esconderijo do Altíssimo, ele está se referindo a uma experiência que ele teve. A Bíblia diz que ele constrói a tenda do encontro, com o objetivo de levar o povo à presença de Deus. Mas depois de acessar esse lugar continuamente, em determinado momento, Deus se agrada de Moisés. Fala, meu filho, o que você quer? Eu quero te abençoar. E Moisés fala para ele, Senhor, eu quero mais um encontro. E Deus fala então assim, Moisés, sobe a montanha, que eu vou revelar para você a minha glória. Você quer me ver? Eu vou passar e vou revelar a minha glória. E é interessante porque Moisés vai para um esconderijo. A Bíblia diz que ele se esconde entre as rochas, e a presença de Deus vem, a glória de Deus vem, e apenas a sombra de Deus passa por ele. Mas enquanto ele está escondido ali no meio das rochas, e a sombra de Deus, ele vê as costas, assim, vê pela frestinha, a glória que ficou para trás, a sombra de Deus, ele é empoderado naquele lugar. E hoje eu queria te convidar a ir ao esconderijo, à habitação, ao lugar secreto, porque ali a glória do Senhor, a sombra de Deus nos toca. E o que acontece? De que maneira Deus o empodera? Quando a sombra de Deus o toca, a primeira coisa que acontece, Deus traz revelação. Eu creio que o esconderijo de Deus é uma espécie de ventre espiritual. Ali, verdades que são ocultas para outros são reveladas para nós. No Espírito geramos, no Espírito recebemos palavra de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Ali no secreto, neste lugar, Deus se revela. É por isso que Moisés recebe uma revelação, e o que ele faz na sequência? Ele escreve as tábuas da lei, a revelação de Deus para o povo. E deixa eu te dizer algo, talvez você veio aqui procurando respostas,
uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, mas Deus está te convidando ao secreto, porque lá Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar a você a vontade dEle. Na presença do Altíssimo, no esconderijo de Deus, encontramos revelação do Senhor. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu era recém-casado e costumo dizer que casa de recém-casado falta quase tudo ou tem quase nada. Você vai na sala, né? Passa um tempo, tem uma cadeira nova, um quadro novo, uma mesa nova. À medida que a vida vai seguindo, a gente vai construindo as coisas juntos. Eu lembro, recém-casado, na minha sala de casa não tinha quase nada, só tinha o meu teclado, na verdade. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. E aí virou o meu lugar, eu substituí a garagem pela sala, orava ali. E um dia, orando, de madrugada, tocando o meu teclado, tinha um jovem da igreja que havia sumido. Ele era dependente químico. Há 1 ano e meio estava acompanhando aquele moço. Tinha dependência, um crack, uma situação complicada. Mas há 1 ano e meio ele estava limpo. E naqueles dias ele tinha sumido. E já tinha passado um tempo e ninguém achava aquele moço. A família tinha ido às praças, tinha ido debaixo das marquises, os amigos procurados, ninguém encontrava Samuel. E aquele dia eu estava orando, eu não estava pedindo por isso, eu não estava falando com Deus a esse respeito, eu estava simplesmente tendo o meu momento com o Senhor. Mas em determinado momento eu ouvi, senti o Espírito Santo me dizendo: Michel, vai atrás do Samuel. Eu falei, mas Deus, agora? E era muito forte aquele sentimento de que Deus ia me revelar onde ele estava. Eu saí da sala, fui até o quarto. Cheguei para a Sil, a gente recém-casado, falei, linda, vou dar uma volta. Ela, agora, essa hora? Ela falou, você vai atrás do Samuel. Eu falei, eu vou estar aqui orando por você. Ela disse que eu estava com cara boa, de que Deus ia fazer alguma coisa. Eu desci, peguei o elevador e entrei no carro sem saber para onde ir. Eu falei, Deus, eu não tenho a menor ideia. Me mostra um caminho, fala comigo. E naquele momento eu ouvi o Espírito Santo me dizendo, pega Vicente Machado. Eu falei, que coisa doida é essa? Peguei o carro, fui para a rua, fui até o final da rua, cheguei no final, tinha uma praça. Quando eu fiz a volta na praça, o Espírito Santo falou, para o carro que ele está aqui. Eu falei, eu estou ficando louco. Desci do carro e fui andando em direção à praça. Eu não procurei aquele moço. Ele estava sentado no banco, quando ele me viu, ele veio na minha direção e me disse, pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel? Eu estava no hotel aqui perto e eu ouvi a tua voz me chamando aí embaixo. Eu desci para ver e você não estava, então eu vim para a praça e sentei aqui no banco. Eu falei, Samuel, não era eu que estava te chamando. O Espírito Santo de Deus estava te chamando. Ele tem algo contigo. Volta para casa, meu filho. Aquele dia eu abracei aquele jovem, pus ele no carro. Era de madrugada, nós batemos na porta. Aquela família, uma família próspera, a mãe dele tinha joalheria, uma família muito querida. E nós batemos na porta. Quando abre a porta, a mãe vê o menino, o que aconteceu? E eu falei para aquela mãe, Deus foi buscar o Samuel. Quando acessamos esse lugar, o esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus nos empodera. Mas Moisés não recebeu apenas revelação. A Bíblia diz que a glória de Deus o tocou de tal forma que ele desce da montanha com o rosto brilhando. E era um brilho da glória de Deus tão forte, que as pessoas não podiam olhar para ele. Eles tiveram que colocar um véu sobre a sua face. E eu acho interessante, porque se você acompanhar as histórias de Êxodo, as histórias de Deuteronômio, as histórias do povo de Deus, você vai ver que esse tempo do deserto foi um tempo de muita confusão, de embates, de lideranças que se opuseram a Moisés, a Arão.
Ele chega a chamar um lugar de Meribá, lugar de confusão, conflitos de liderança. Mas quando aquele homem desce a montanha com o rosto brilhando, ele falava em nome do Senhor e as pessoas sabiam disso. Quem te autoriza é o Espírito Santo de Deus. Você está tentando defender o teu ministério, tentando defender o teu negócio, tentando defender os teus, a tua família. Cuidado, porque os teus braços vão cansar. Mas se você for ao esconderijo do Altíssimo, você vai voltar com o rosto brilhando. E as pessoas vão saber que tem uma mulher de Deus, um homem de Deus ali. Porque água fluir da rocha só Deus pode fazer. Sobe a montanha, vai ao lugar do encontro, acessa o esconderijo de Deus, e o Senhor vai te autorizar, em nome de Jesus. Aleluia. Existe uma autoridade que não é normal. Eu já vi crianças cheias do Espírito ministrando com uma autoridade. Eu lembro na África, um menininho, ele começa a contar a história da Bíblia e de repente o Espírito Santo toma. Dava para ver nos olhos a maneira como ele falava e chorava das histórias da Bíblia, e todo mundo é impactado numa comunidade por uma criança falando cheia do Espírito Santo. Quem nos autoriza é Deus. Sobe a montanha, para de brigar, para de usar as armas da carne, você vai sofrer. Usa as armas do Espírito, Ele traz revelação, Ele autoriza. Sabe qual é o problema? A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Moisés, durante um tempo, continuava usando o véu, só que a glória tinha ido embora. E agora, o véu não era uma proteção, o véu se tornou uma maneira dele defender a sua liderança, não mostrar que ele já não acessava mais o secreto. Muitas vezes queremos liderar com a glória de ontem, com as experiências do passado. Sabe por quê? O brilho vai embora, para Deus nos lembrar que sem Ele não podemos fazer nada, para lembrarmos que a autoridade vem quando subimos ao secreto de novo. Por isso hoje eu quero te convidar, tira o véu, se enche do Espírito e volta com o rosto brilhando, porque o Senhor vai te autorizar. Para de viver das experiências do passado, volta de novo ao lugar do encontro, ao esconderijo. Ele tem coisas novas para você, Ele quer se revelar a você de maneira poderosa. Para de se esconder através desse véu do que foi lá atrás. Deus quer derramar unção nova, unção fresca. Ele tem maravilhas para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será empoderado pela sombra de Deus. Mas essa bênção, esse empoderamento também tem a ver com proteção. E a Bíblia vai falar que 10.000 cairão de um lado, 1.000 do outro, a peste não vai atingir. O que ele está falando? De um Deus que protege. E é muito interessante essa imagem, porque a presença de Deus era a nuvem. Aquele que está debaixo da sombra de Deus, no calor do deserto é protegido de dia, mas de noite, no frio, a nuvem se transformava numa nuvem de fogo que os aquecia. A Bíblia está falando, aquele que anda debaixo da sombra do Altíssimo, ele está protegido, guardado, cuidado. Nós precisamos trazer a nuvem de glória, porque se ela estiver sobre a nossa cabeça, seremos guardados pela mão do Altíssimo. Arma nenhuma forjada contra ti prosperará. Aleluia! Ele nos protege. Eu gosto do Salmo 127.
Quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deus protege. Ele guarda a casa, Ele guarda a cidade, Ele traz a provisão. Sem Deus nada podemos fazer. A Bíblia diz que até enquanto dormimos, Deus trabalha. Quantos creem nisso? Tem uma experiência linda sobre Deus trabalhar enquanto a gente dorme. Um dia eu estava saindo da igreja e encontrei um senhor cabisbaixo. Estava muito triste. Esse irmão tinha perdido tudo. A crise financeira, perdeu casa, perdeu carros, perdeu tudo. E ele tentou recomeçar, abrindo um pequeno negócio. E ele falou, pastor, eu estou muito triste. Eu só tenho esse negócio. E nessa última noite, alguns meninos passaram na frente da minha loja e picharam a fachada. Um monte de palavrão, eu não tenho dinheiro nem para pintar as paredes. E eu lembro que eu dei um abraço naquele irmão, orei com ele. E entrei no carro para ir embora. E quando eu estava saindo, o Espírito Santo falou, você pode não apenas orar, você pode pintar a parede para ele. Ele não tem dinheiro para comprar tinta, mas você tem. Vai lá pintar a parede do teu irmão. E eu falei, tá bom, Senhor, amanhã eu faço isso e senti no coração. Não, é para ser hoje. Era 11 horas da noite, em Curitiba aquele dia estava fazendo -1 grau. Frio. Aí eu liguei para uns amigos, falei, vocês topam pintar a parede de madrugada? Eles falaram, vamos embora, pastor. Nós achamos no mercado 24 horas, compramos uma lata de tinta. Passamos na polícia para avisar que a gente ia pintar, não pichar. Terminamos tudo 5 horas da manhã. Mas olha o que aconteceu aquela madrugada. Aquele irmão foi pôr a filhinha para dormir de 5 anos. Quando ele chegou para orar com ela, para dormir, a filhinha olhou para ele e disse, papai, você está muito triste, posso orar por você? Eu disse, pode, filha. E ela orou assim, papai do céu, o meu pai está muito triste, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele falou, oração de criança. Foi dormir, no outro dia acordou tarde para trabalhar, pegou o ônibus, quando desce do ônibus ele olha para a parede pintada, olha para a outra pintada, falando, não acredito. Vai no vizinho, pergunta, você viu alguém pintando a minha parede? Ele disse, não. Vai no outro, você viu alguém pintando a parede? Não, não vi nada. Ele abre a porta do escritório, se ajoelha e começa a chorar e dizer, Deus ouviu a oração da minha filha, mandou os anjos dele aqui. Sabe, Deus é tão bom, que eu casei, não com a filha mais nova, com a outra filha desse senhor, a minha esposa, Silvana. Então, você que tem gente solteira aqui, está solteiro, tem umas paredes aí no bairro para pintar, dá certo, resolve. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Quero terminar agora com a última lição. A palavra de Deus diz, e eu acho tremendo, que no esconderijo de Deus, nós aprendemos o que representa o temor ao Senhor. É o lugar onde aprendemos a temer a Deus. Eu acho interessante porque Moisés, ao mesmo tempo que ele vai ao secreto para procurar a Deus, ele queria ver a Deus, ao mesmo tempo ele se esconde atrás das rochas, porque ele sabia quem era o seu Deus. E ele fica ali porque se ele visse algo mais, algo além da sombra, ele seria consumido. E por isso, ao mesmo tempo que ele o procura, ele também se esconde, porque
Deus é um Deus terrível e poderoso. A Bíblia, quando fala de Deus, fala de um Deus que caminha sobre as montanhas e elas derretem. Ele fala do Senhor, Criador dos céus e da terra. A Bíblia nos fala do Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Deus que fez todas as coisas. O livro de Isaías, quando fala da grandeza de Deus, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele vai ao esconderijo, e a presença de Deus vem como uma nuvem e enche o templo, o chão começa a tremer, os umbrais das portas também, e ele cai de joelhos, ele cai prostrado como morto, tamanha era a glória de Deus. Ele vê os querubins, a mais alta hierarquia dos anjos. Querubim significa consumido pelo fogo, tão perto que estão, são consumidos. Esses querubins, a mais alta hierarquia dos anjos, na presença de Deus, eles cobrem com suas asas os pés e as pernas, e a cabeça, perdão. É como se dissessem: eu não sou digno de estar na presença dEle, e eu não sou digno de olhar para Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que toma a terra em balanças de precisão. Ele mede os céus a palmos, Ele toma os continentes como gotas num balde. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores. Este é o nosso Deus. E à medida que acessamos este lugar, à medida que entramos neste lugar, acessamos o secreto. Quanto mais Ele se revela a nós, mas nós entendemos quão pequenos nós somos e quão grande Ele é. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Guarda o teu pé. Ele é santo, santo, santo. 3 vezes Ele é santíssimo. Guarda o teu pé, guarda a tua boca, guarda o teu coração. À medida que nos aproximamos, a santidade, a glória, a beleza de Deus revelada nos põe no nosso lugar. O nosso orgulho é quebrado, e o temor de Deus é manifesto em nossos corações. Isaías dizia: ai de mim, porque sou um homem pecador. Os meus lábios são impuros e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando nos aproximamos de tal maneira de Deus, somos capazes de reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Eu creio que nesses dias Deus está restaurando o temor de Deus no meio da sua casa. Precisamos ter respeito, precisamos temer ao Senhor. Eu creio que Deus está chacoalhando a terra em nossos dias. Literalmente, a terra está gemendo, porque Deus está incutindo de novo, no meio de toda a terra, o temor pelo Senhor. Autoridades, os mais altos postos de autoridades, nesse tempo de pandemia, fizeram jejuns, orações, porque Deus está chacoalhando a terra. Ele está preparando para o seu retorno. Ele é o Rei da glória, ninguém pode contra o Senhor. Todos os grandes avivamentos na história foram precedidos de crises. E sabe o que eu creio? Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma colheita sem precedentes. Nós vamos participar de um grande avivamento e despertamento do Senhor. E hoje eu vim dizer para você: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santificai-vos, amanhã veremos a glória de Deus. Nós vamos atravessar o rio, nós vamos chegar do outro lado, nós veremos o poder de Deus manifesto. Muralhas cairão por terras, 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita. A peste não nos atingirá. Ele virá, Ele virá. Ele a subir, a peste vem.
Ele faz um aceno e a peste para. Nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. À medida que a igreja entrar no esconderijo, o secreto, o ventre de Deus vai ser revelado. Se prepare, se santifique, se consagre como nunca. É tempo de abandonar pecados, é tempo de estar preparado, de estar pronto, porque virão dias de despertamento espiritual. Nós vamos simplesmente orar pelas pessoas e elas vão se converter. Elas vão procurar pelas ruas, elas vão procurar as igrejas, elas vão procurar o lugar da bênção. Vai se difundir nos nossos dias o que Deus está fazendo no meio do seu povo. É tempo de despertamento. Onde está a igreja do Senhor Jesus em nossos dias? Deus está nos chamando. Voltem para o lugar secreto, habitem o esconderijo do Altíssimo, frequentem este lugar constantemente. Eu vou os empoderar com o meu espírito. O rosto de vocês vai brilhar. Vocês serão luz e sal neste mundo. Vocês vão ver o amor sendo derramado através de vocês de forma poderosa. Deus vai curar enfermos, Deus vai curar pessoas, Deus vai fazer sinais e prodígios. Ele está preparando todas as coisas. Creia. Se houver uma igreja que ora e que se santifica, nós veremos as maravilhas de Deus. Eu creio assim. Eu quero orar por você. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração e hoje você está dizendo: Deus, eu quero voltar para este lugar, eu quero tirar o véu, eu não quero viver das glórias passadas, eu quero ir de novo ao lugar do encontro e voltar com o rosto brilhando mais uma vez. Eu quero a tua presença. Eu quero, Pai, te procurar e me esconder, porque o respeito pelo Senhor foi restaurado no meu coração. Se esse é o teu desejo, onde você está, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar agora por você, pedindo a bênção de Deus. Aleluia. Estenda suas mãos assim, eu quero orar por você agora. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora que a tua nuvem de glória venha sobre este lugar hoje. Santa presença, maravilhosa presença, revela-te hoje neste lugar. Queremos, Pai, ver a tua glória. Queremos conhecer o Senhor mais de perto. Queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Por isso hoje, Pai, vê com bons olhos o clamor dos teus filhos, aqueles que querem frequentar dia após dia, que querem ir ao secreto. Eu quero clamar hoje: derrama o teu poder sobre este lugar, e que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Traz revelação, proteção. Usa os teus servos, que o respeito pelas coisas de Deus sejam restaurados no nosso meio, que possamos ter a dimensão de quem nós servimos. Nada foge do controle de Deus, nada foge. Estamos num tempo de crise. As pessoas estão se perguntando o que está para acontecer. Eu creio, o Senhor está preparando a terra para uma grande colheita. O Senhor está remexendo o solo e a terra está gemendo. Pai, que haja santidade no meio do teu povo. Santifica-nos. Queremos nos consagrar, queremos nos preparar com todo o nosso ser. Queremos sim, Deus, derramar as nossas vidas no teu altar, estar prontos para quando o Senhor varrer a terra com a sua glória. Queremos participar do mover do Espírito. Visita o teu povo hoje, visita a tua igreja, empodera os teus filhos, usa para o louvor da tua glória. Que haja salvação, cura, libertação, que coisas incríveis aconteçam. Faz assim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se você veio aqui hoje, ou você está ouvindo esse culto pela internet, e você ainda não conhece Jesus pessoalmente, talvez carregue um crucifixo no peito, talvez você já ouviu histórias sobre Jesus, mas você não tem um relacionamento pessoal com Ele. Eu sabia as músicas, eu sabia os versículos, mas eu não conhecia Jesus. Deixa eu te dizer algo, Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele fala ainda hoje, Ele se revela ainda hoje. Hoje eu quero te apresentar Jesus. Ele é Deus pessoal, Emmanuel, Deus conosco. Ele se revela ainda hoje, Ele fala conosco ainda hoje. Eu não quero te apresentar uma igreja, eu quero te apresentar o Cristo que venceu a morte e se apresentou a mim. Se hoje você quer conhecer esse Jesus, você quer ter um encontro com Ele, você quer dizer, sim, eu quero ouvir Deus, ouvir a vontade de Deus, entender os propósitos de Deus para a minha vida, eu quero ter um encontro com Jesus. Isso vai transformar a sua vida. Transformou completamente a minha. Quando Ele se apresentou numa vigília, eu tinha 15 anos, eu caí de joelhos, e Ele falou comigo, eu te amo, eu te escolhi no ventre da sua mãe, quero te usar para o louvor da minha glória. Minha vida foi completamente transformada. Hoje eu queria que você tivesse esse encontro, que você ouvisse dessa maneira. Eu quero te apresentar Jesus. Se hoje você quer conhecê-lo assim, não como uma crença ou um profeta poderoso do passado, não, você quer conhecer Jesus. Aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém hoje aqui? Deus te abençoe, 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 aleluia. Aleluia. Você que ergueu suas mãos, só ore assim comigo. Eu passei do tempo aqui, tio, perdão. Você que ergueu suas mãos, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te dou liberdade. Eu quero a tua presença. Eu quero te conhecer. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença me acompanhem todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Pai, sela agora com o teu Espírito Santo estas vidas. Faz aquilo que não podemos fazer. Sela este compromisso agora, que eles não sejam mais os mesmos. Que o milagre do novo nascimento aconteça hoje aqui neste lugar. Eles saiam daqui acompanhados pela presença do Espírito de Deus. Faz assim. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém.